Brasileiro foragido da justiça do nosso país é preso pelo ICE de Boston e será deportado. A ICE anuncia que vai escanear a íris dos olhos à distância para identificar indocumentados. Presidente Trump começa a operação com força militar para retirar pessoas sem teto da capital do país. Jovens brasileiros se destacam nas Olimpíadas de Matemática de Nova York. E mestre Júlio conquista a sul da Flórida com tradição brasileira e gratuita para adultos e crianças. Olá, está começando agora o Jornal Américas no Ar. Olá, mas um brasileiro foi preso pela Polícia de Imigração, o ICE, no estado de Massachusetts. O homem, segundo as autoridades divulgaram, era considerado um foragido da justiça do nosso país. Essa é a foto divulgada pelo ICE de Boston no momento da prisão. Nela, o brasileiro aparece algemado. Ele foi identificado como Anderson Borges de Jesus. Em nota, o ICE disse que ele era um alvo das autoridades porque estava já há algum tempo no Red Notice, emitido pela Interpol, a Polícia Internacional. Anderson, segundo o documento, era procurado por ter cometido homicídio qualificado no Brasil. Ele teria sido condenado, mas fugiu antes de cumprir a pena. O ICE não revelou para qual estado brasileiro ele será deportado. E a Polícia de Imigração está investindo em uma nova tecnologia que será usada como arma pela polícia. É um sistema que vai identificar indocumentados a partir da íris dos olhos, mesmo à distância. O ICE disse que já está adquirindo essa tecnologia de inteligência artificial e afirmou que ela deve aumentar a capacidade da Polícia de Imigração em mais de 50%. O novo equipamento vai permitir identificar um imigrante sem status regular ou um criminoso escaneando a íris dele. E isso poderá ser feito sem a pessoa perceber em até 4,5 metros de distância, usando apenas um smartphone. A tecnologia vai comparar o registro com fotos de bancos de dados criminais e até com imagens de redes sociais. Segundo o ICE, a ferramenta será usada em operações de deportação e remoção de imigrantes em situação irregular ou com histórico criminal. Grupos civis questionaram os riscos do sistema e da violação de direitos, mas o ICE negou abusos e garantiu que a tecnologia vai seguir os limites legais. O governo dos Estados Unidos começou a compartilhar dados fiscais com autoridades de imigração. Essa medida envolve o IRS e o Departamento de Segurança Interna e já gera polêmica. A medida foi implementada esta semana após um acordo firmado em abril pela administração Trump. A agência disse que está recebendo nomes, endereços e registros de imigrantes sob ordem de deportação ou de investigação federal. O ICE solicitou dados de 1.200.000 pessoas, mas por enquanto só recebeu menos de 5% das informações requeridas. Grupos de direitos civis alertam para o risco dessa quebra de privacidade e discriminação. O governo defende a medida como uma forma de combater fraudes e proteger os contribuintes americanos. A seguir, polícia investiga tiroteio em plena Times Square que deixou 3 pessoas feridas no sábado. E presidente Trump começa a operação com uso de força militar para retirar pessoas sem teto da capital do país. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa aí. E dá aquele like, por favor. A polícia de Nova York segue as investigações sobre um tiroteio que aconteceu neste final de semana em plena Times Square.
No sábado, um adolescente de 17 anos deixou 3 pessoas feridas. Depois do ataque, esse jovem foi preso. Até agora, as autoridades não revelaram a identidade do menor, nem divulgaram detalhes sobre sua vida e histórico. Nenhuma acusação foi apresentada. Segundo as autoridades, é porque o caso ainda está em investigação. A polícia acredita que o tiroteio tenha sido decorrente de uma discussão entre o suspeito e uma das vítimas. No entanto, a polícia diz que não está claro se o suspeito e as vítimas se conheciam. Os baleados foram levados ao hospital e estão em condição estável. O presidente Trump declarou o dia de hoje como o Dia da Libertação em Washington, D.C. e deu início a um plano polêmico que envolve o uso de forças militares nas ruas. Ele disse que a federalização da capital será uma investida contra o sem-teto e que quer se livrar de comunidades e favelas para ter uma cidade mais bonita e segura. And we're getting rid of the slums too. We have slums here. We're getting rid of them. I know it's not politically correct. You'll say, oh, so terrible. No, we're getting rid of the slums where they live. Durante a coletiva de imprensa que lançou o Dia da Libertação na capital D.C., o presidente disse que sabe que o que faz não é politicamente correto, mas que está disposto a executar o plano de sitiar Washington com forças militares. Deploying the National Guard to help reestablish law, order and public safety. O republicano disse ainda que ordenou a Guarda Nacional a tomar as ruas para reduzir os crimes na capital. Ele alegou que as taxas são maiores na região do que em Bogotá, na Colômbia, e que o número de roubos a carros e assassinatos aumentaram. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth, drugged out maniacs and homeless people. Mas na semana passada, o chefe de polícia de D.C. anunciou que crimes na capital caíram 26% em relação ao ano passado. Moradores da capital foram às ruas nesta segunda-feira protestar contra a medida de Trump. O grupo diz que colocar a polícia na rua não resolve a situação social que vive não só D.C., mas todo o país. A crise de pessoas em situação de rua segue aumentando em todo o território norte-americano. Estima-se que hoje atinja 770 mil pessoas e o governo federal segue sem uma solução para o problema. Quem protesta contra a imposição de militares para limpar as ruas diz que o país está cada vez mais em uma direção perigosa. I've never felt this scared to live in the United States in my life. I grew up in the military. I've always been proud of America, and this is the first time that I'm really scared of the direction our country is headed. No Oriente Médio, apesar das críticas e da pressão internacional, Israel anunciou que vai seguir com os planos de tomada total da faixa de Gaza. O governo de Jerusalém vem recebendo críticas pelos bombardeios aéreos que mataram jornalistas estrangeiros dentro do enclave palestino. As últimas informações da guerra a gente acompanha agora com o Vitor Larregina. O secretário-geral das Nações Unidas pediu a abertura de uma investigação imparcial sobre a morte de 5 jornalistas na faixa de Gaza. Segundo Israel, um dos repórteres liderava uma célula do Hamas na região. O exército israelense publicou documentos e fotos mostrando a ligação de Anas al-Sharif com um grupo terrorista. Ele e outros 4 jornalistas da rede de notícias Al Jazeera do Catar morreram em um bombardeio na noite de domingo. A emissora negou as acusações israelenses. Uma delegação do Hamas é esperada no Egito para uma retomada de conversas para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Mas os governos de Israel e dos Estados Unidos não acreditam que o grupo terrorista fará concessões neste momento. O presidente americano Donald Trump disse hoje que concorda com a decisão do primeiro-ministro de Israel de aumentar a pressão militar sobre o Hamas. Segundo a imprensa israelense, Benjamin Netanyahu só aceitaria negociar um acordo que libertasse todos os 50 reféns ao mesmo tempo. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. No próximo bloco, surto de doença rara e perigosa mata 3 pessoas em Nova York. E jovens brasileiros se destacam nas Olimpíadas de Matemática Copérnicos, aqui nos Estados Unidos. Uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, de apenas 5 mil habitantes, virou destaque internacional. É que os alunos do ensino público conseguiram um feito inédito. Eles venceram estudantes de mais de 50 países no Campeonato de Matemática Copérnicos em Nova York e subiram no pódio para ganhar medalhas de ouro e bronze. Carolina Camargo nos conta essa história. E assim, é uma coisa
inimaginável, que só quem tá lá sabe o valor e assim, a emoção que é a gente poder tá levantando a nossa bandeira no palco da Colômbia. Ver o brilho do olhar dos nossos alunos que traz um sentimento de superação e reconhecimento. É assim que o professor Alex descreve o momento marcante vivido em Nova York e que ficou na memória dos 6 estudantes da rede pública de Catas Altas, cidade localizada no interior de Minas Gerais. A turma brasileira que participou das Olimpíadas de Matemática Copérnicos em Nova York conseguiu um desempenho de excelência e levou uma medalha de ouro, 3 de bronze e uma menção honrosa. E quase 2 semanas depois da disputa, esse feito histórico dos brasileiros ainda é destaque internacional. É que os alunos do ensino público mineiro derrotaram jovens talentos de 50 países e viraram exemplo de como a educação pode transformar vidas e romper barreiras geográficas e sociais. A gente meio que quebra o ciclo de que só quem vem de escola privada tem acesso aos melhores cursos, aos melhores recursos, que consegue conquistar, consegue chegar a esse patamar de competição. Foi a determinação de 2 educadores mineiros que criaram o projeto de matemática, que abriram as portas do mundo para esses jovens e colocaram o município na rota internacional de ensino de destaque. Por onde nós passamos, as pessoas querem saber quem é Catas Altas, aonde fica essa cidade. E a gente fica feliz em saber que a gente está aqui no interiorzinho de Minas, mas o nosso nome é grande. Nós somos grandes, pois Catas Altas ela tem ultrapassado fronteiras que nunca imaginaríamos que iríamos conseguir ultrapassar. Catas Altas promete voltar no ano que vem para repetir esse feito e cantar o hino do nosso país ainda mais alto no palco da Columbia University. A FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, lançou um novo programa para fortalecer a produção nacional de medicamentos. A ideia do governo é reduzir a dependência de fornecedores e fábricas estrangeiras. Hoje, mais da metade dos remédios usados no território norte-americano são feitos no exterior. A agência disse que o programa vai se chamar FDA PreCheck. O governo quer fortalecer a fabricação dos remédios dentro do país e assim garantir mais segurança no abastecimento. O programa vai ter 2 fases. A primeira vai focar na preparação de novas fábricas com apoio da FDA e a segunda visa simplificar o processo de aprovação dos medicamentos. A Casa Branca diz que essa iniciativa vai reverter o quadro atual do país, que produz apenas 11% dos ingredientes farmacêuticos ativos. A FDA vai realizar uma reunião pública sobre essa medida no dia 30 de setembro em Maryland. A participação virtual vai estar disponível para quem quiser discutir o tema. E uma doença rara, perigosa e pouco conhecida da população ganhou a manchete dos jornais nos últimos dias depois de um surto de contaminação aqui nos Estados Unidos. Aconteceu no bairro do Harlem, lá na cidade de Nova York. Ao menos 65 pessoas foram infectadas e 3 delas morreram. As autoridades ainda investigam o caso. A doença do legionário é um tipo grave de pneumonia. Causada pela bactéria Legionella, a doença é transmitida quando água vaporizada com a bactéria é inalada por uma pessoa. When there's a large water supply that's contaminated, that multiple people have exposure to, that's when you can see these pockets of outbreaks, like what we're seeing in Harlem right now. O Dr. Joseph Cabaza, da Cleveland Clinic, diz que a doença do legionário ainda é considerada muito rara e às vezes difícil de diagnosticar porque os sintomas são semelhantes aos da gripe e incluem tosse, febre, dor de cabeça, dores musculares e falta de ar. A boa notícia é que, apesar de rara e perigosa, a doença é tratável. Early prompt antibiotics is crucial. A administração precoce e imediata de antibióticos é crucial. O tratamento tardio realmente permite que as infecções se aprofundem, causem mais problemas nos pulmões e às vezes as bactérias acabam se espalhando pelo sangue, alerta o especialista. Segundo o CDC, a maioria das pessoas saudáveis expostas à bactéria não ficam doentes, mas o risco é imenso para fumantes ou ex-fumantes, pessoas com 50 anos ou mais e aqueles com problemas ou condições de saúde pré-existentes.
Por enquanto, não há vacina ou medicamento específico que possa prevenir a doença do legionário. A melhor maneira de prevenir a contaminação é manter uma boa higiene dos sistemas de água em casa para evitar que a bactéria possa se desenvolver e limpar com frequência umidificadores, torneiras e chuveiros. Um novo estudo indicou as possíveis causas para o aumento de 27% do câncer de pulmão nos Estados Unidos, principalmente entre pessoas não fumantes. Segundo os especialistas, os hábitos alimentares ruins e o consumo de ultraprocessados estão diretamente relacionados a essa doença aqui no país. Os pesquisadores analisaram os hábitos alimentares de mais de 100 mil pessoas ao longo de 12 anos e identificaram uma relação surpreendente e direta: o consumo de produtos industrializados e o aparecimento de tumores pulmonares. Segundo o estudo, o risco está associado a 3 fatores principais: substâncias tóxicas geradas durante o processamento industrial, embalagens compostas por materiais contaminantes como plásticos e metais, e a falta de fibras, antioxidantes e nutrientes que protegem as células do corpo. Os estudiosos indicaram que pessoas que consumem grandes quantidades de alimentos ultraprocessados têm 41% mais chances de desenvolver câncer de pulmão. A Organização Mundial da Saúde reforça: o câncer de pulmão é o tipo que mais mata no mundo. São mais de 1,8 milhão de mortes por ano. Embora o cigarro continue sendo o principal vilão, os cientistas alertam para o crescente impacto de fatores alimentares e ambientais. A recomendação dos especialistas é simples: reduzir ao máximo o consumo de ultraprocessados e priorizar uma dieta baseada em comida de verdade, como frutas, legumes, grãos integrais, carnes frescas e água. Depois do intervalo, mais de 10 milhões de pessoas no Centro-Oeste permanecem sob alerta de inundação. E tempestade tropical Erin se forma no Oceano Atlântico. Mais de 10 milhões de pessoas no Centro-Oeste permanecem sob alerta de inundação nesta segunda-feira. O motivo são as fortes chuvas que continuam a cair na região. Milwaukee foi particularmente atingida por tempestades no fim de semana e está a caminho de quebrar seu recorde diário de precipitação. No domingo, o rio Milwaukee transbordou e todo o condado declarou estado de emergência quando a água atingiu o nível histórico de 3,35 metros. Choveu tanto que as inundações repentinas alagaram estradas e deixaram veículos presos, levando os socorristas a realizar dezenas de resgates aquáticos. Até mesmo a feira estadual de Wisconsin teve que fechar mais cedo. This flooding event, it's very significant. It's something that Milwaukee hasn't seen in perhaps a decade or more. O prefeito de Milwaukee disse que todos trabalham contra o tempo para tentar manter as pessoas em máxima segurança. O mesmo sistema de tempestade levou rajadas de vento de mais de 128 km por hora para o estado de Nebraska. Ao menos uma pessoa morreu em decorrência dessa tempestade que derrubou árvores e arrancou os telhados de casas. Centenas de detentos da penitenciária estadual do Nebraska também tiveram que ser realocados depois que a tempestade danificou 2 unidades habitacionais. Mais de 10 milhões de pessoas do Centro-Oeste permanecem sob alerta de inundação e as autoridades pedem cuidado, porque mais chuva está prevista para cair nas próximas horas em Wisconsin, Oklahoma, Kansas e Missouri. E se formou hoje no Oceano Atlântico a tempestade tropical Erin. Ela ainda está próxima da costa africana, lá em Cabo Verde, mas o fato de ganhar força desde cedo preocupa os cientistas. A expectativa é de que ela atinja a costa leste do estado da Flórida e suba em direção ao norte, impactando diversos estados. A previsão de chegada é entre os dias 18 e 21 de agosto. Erin tem chance alta de se tornar o primeiro furacão potente dessa temporada. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, por lá tem tempo encoberto com mínima de 71. Vai chover da faixa de Nova York até Washington. A gente tem tempo encoberto em Norfolk com mínima de 72. Atlanta tem trovoadas ao longo do dia. Já em Tampa a gente tem tempo encoberto com mínima de 76. O sol vai brilhar em Miami, mínima de 75, máxima de 84 graus. Em Houston a previsão é só nublada, 71 de mínima. Previsão de sol aparecendo tímido entre nuvens na faixa de Brownsville até San Antônio e bastante sol em Albuquerque. Mesma coisa em Phoenix, com máxima batendo 106. Las Vegas, calorão também e sol ao longo de todo o dia, máxima de 101 Fahrenheit.
E em Salt Lake City também tem previsão de sol, mas a temperatura máxima um pouquinho mais baixa, 90. Apesar de faltar 2 anos, 11 meses e 4 dias para as Olimpíadas, Los Angeles já está na contagem regressiva para esse evento esportivo internacional. Mas o que pouca gente sabe é que foi lá em Los Angeles, há exatos 93 anos, que surgiu um atleta, um brasileiro, que surpreendeu o mundo pela garra, teimosia e perseverança. Ele recebeu o apelido de Ironman, o primeiro da história. O brasileiro não venceu uma prova, mas acabou entrando para a história pela determinação indestrutível e virou manchete mundial. O nome dele é Adalberto Cardoso. Ele tinha 27 anos, era da Marinha e integrante da delegação brasileira dos Jogos Olímpicos de 1932. A história dele é contada até hoje entre os atletas e lembrada por vários historiadores. Eu diria que Adalberto Cardoso é, em muitos sentidos, o exemplo perfeito do espírito olímpico. O Barão de Coubertin, que criou a Olimpíada Moderna, disse que o importante não é vencer, mas competir. Adalberto é o exemplo perfeito. Há exatos 93 anos, a delegação brasileira partiu em um navio misto carregado de atletas e sacas de café. A missão era vender os grãos para fazer dinheiro, mas com o pouco que foi arrecadado, apenas alguns atletas foram escolhidos para desembarcar. Adalberto não foi um deles. Mesmo assim, decidiu seguir sozinho para as Olimpíadas em Los Angeles. Viajou mais de 18 horas a pé e de carona. Ele não tinha chance de vencer, ele estava exausto. Poderia simplesmente desistir de fazer aquela viagem para Los Angeles. Mas ele queria fazer aquilo. Queria disputar a Olimpíada, mesmo que fosse o último a cruzar a linha de chegada. Isso é a filosofia olímpica absoluta. Adalberto é um exemplo dela. A imprensa americana delirou com o brasileiro que atravessou o Velho Oeste rumo ao Olimpo. A história inusitada dele chegou primeiro no estádio. Adalberto iniciou a corrida exausto, mas o público vibrou com cada passo dele e incentivou com aplausos. Senhoras e senhores, vocês estão vendo o que eu vejo? Algo muito especial está acontecendo. Um bravo atleta ainda está correndo. A prova já tem um vencedor, mas tem um herói na pista. Ele é o atleta brasileiro. O nome é Cardoso. Ele parece estar extremamente cansado, mas ele quer terminar a prova. Ele cruzou a linha de chegada em último lugar, mas foi ovacionado pela plateia como herói. Adalberto Cardoso virou manchete dos jornais americanos com o título O Homem de Ferro Brasileiro. Yes, he's the Iron Man. Sim, sim, ele é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro dos Jogos Olímpicos de 1932. 1932. Ele é citado até hoje como o verdadeiro símbolo do espírito esportivo. E o Brasil é destaque de costa a costa. Na parte leste, em Miami, a estrela da vez é a capoeira. É que com aulas gratuitas do esporte, o mestre Júlio está levando o movimento, cultura e diversão do nosso país para toda a comunidade imigrante do sul da Flórida. A capoeira, mistura de luta, dança e música típica do Brasil, está ganhando espaço em Miami, no sul da Flórida. Wow! Can I have a high five? That was a solid one. A iniciativa gratuita vem atraindo adultos e crianças curiosos para experimentar a prática. Uma energia, um bem-estar que eu sempre, desses 4 anos e meio que eu tô aqui, eu posso dizer que agora eu me encontrei. Estou muito feliz, sou muito grata a toda essa equipe maravilhosa. Com aulas dinâmicas e muita energia, este grupo, liderado pelo mestre Júlio, vem promovendo encontros culturais abertos ao público
com um único objetivo: mostrar que a capoeira também é uma poderosa ferramenta de bem-estar e alívio do estresse. Pela mistura que a capoeira tem, né, de luta, dança, arte, cultura, então a música, então o pessoal se interessa e o pessoal acaba vindo para o estúdio com diferentes objetivos, mas a capoeira ela é tão ampla e tão grande que o pessoal acaba se apaixonando. E a gente tem a galera aqui, Colômbia, Venezuela, a Itália, França, Chile, Argentina, Peru. Então é bem misturado e muito brasileiro também aqui com a gente. E o mais legal é que as aulas não são só sobre atividade física, elas são também uma porta de entrada para a cultura brasileira aqui nos Estados Unidos. Tenho ido ao Brasil 5 vezes e cada vez que jogo aqui, imagino que estou lá. A cultura brasileira está mais viva do que nunca e agora também no sul da Flórida. Se você se interessa pela cultura brasileira, se você quer ter um pouco de remeleixo no seu corpo, fazer uma atividade física e se socializar, aqui é o melhor lugar, a capoeira é o melhor lugar. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo em uma próxima edição. Até lá. Até.